sobrenatural. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora aí de relatos sobrenaturais. E hoje é um relato sobre demoneias, né? Pra quem não sabe o que é demoneia, gente, é uma pessoa ruim. Seria ali como tem no canal Assombradas Maledites, né? Com a ajuda de vocês, né? Dos inscritos, a gente criou aqui as demoneias, né? E hoje é a minha sogra demoneia. Então, assim, não tem sobrenatural, mas o que tem, o que eu confesso que vai deixar vocês chocados, assim como eu fiquei também. Confesso que a minha reação aqui, eu já li o relato, né? Tô fazendo aqui a introdução do vídeo porque eu esqueci. Então, assim, a minha reação vocês vão ver pela minha cara que eu achei bizarro o relato. Mas antes de continuar aqui, né, pra vocês ouvirem o relato, deixa aí seu like, hype esse vídeo também se tiver a função de hypar. Se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. Até mesmo você que já é inscrito, ative o sininho aí. Se quiser me enviar algum relato, o e-mail tá aqui. Acho que eu já falei tudo, gente. Bora aqui pra este relato. Minha sogra demoneia. Olá, Mariana, tudo bem? Este relato é meu. E eu preciso dizer, ele é bizarro, surreal e aconteceu comigo. O negócio já começa desse jeito. Até hoje eu não acredito que vivi isso. Eu conheci o seu canal há pouco tempo, fiquei encantada quando eu vi as histórias das demoneias. Esse nome é muito criativo que você usa aqui. E eu também achei sensacional sua interação com os inscritos, fazendo uma votação para escolher esse nome. E olha, hoje eu vou te contar a história da minha sogra. Sim, a minha sogra demoneia. Porque este nome caiu para ela como uma luva. Apesar que eu acho que ainda seja um elogio para ela. Nossa! E para você entender, eu preciso voltar no tempo. Para quando eu conheci meu ex-marido, que aqui vou chamar ele carinhosamente de demoneio. No começo parecia tudo perfeito. Minha sogra era um amor, me tratava muito bem, me chamava até de filha. Mas com o tempo eu percebi que aquilo era só fachada. Hoje eu tenho certeza que ela só foi boazinha porque achava que a relação entre eu e o seu filho, o demoneio, não iria durar. Demoneio sempre foi de namorar e largar. Ficava um tempo, depois terminava, nunca tinha se envolvido muito sério com alguém. Eu era a primeira. Namoramos por 5 anos e aí nós anunciamos nosso noivado. Foi durante um jantar com os meus pais e os pais dele, todo mundo ali reunido, e eu esperava que a demoneia fosse ficar feliz, já que ela dizia gostar muito de mim. Mas não foi bem assim. Quando contamos, ela mudou seu semblante de alegre para furiosa. A primeira coisa que ela falou, ou melhor, que ela perguntou, desesperada, foi: "Vocês têm certeza disso?" O silêncio que ficou na mesa foi constrangedor. Até a minha mãe estranhou a pergunta. Eu tentei levar ali numa boa, mas aquilo, confesso que me marcou. Foi muito estranho. Passou o tempo, seguimos ali com os preparativos, só que faltando uma semana para o nosso casamento, ela foi até a minha casa para conversar comigo. E Mariana, foi aí que eu comecei a perceber quem era a verdadeira demoneia. Ela olhou bem na minha cara e disse: "Meu filho é filho único e eu não aceito dividir o amor dele com ninguém. Vocês têm noção disso?" Ela deixou muito claro que não queria o casamento. Disse que se a gente casasse, teria que morar com ela, que não aceitava que o filhinho dela saísse de casa. E o pior, falou que já tinha até conversado com ele. E ele tinha aceitado sem me consultar. Eu fiquei pé da vida.
pé de raiva. Eu fiquei sem chão. Questionei, disse que queria a minha privacidade, que era normal nós dois termos a nossa própria casa, formar nossa família. Mariana, ela saiu da minha casa batendo a porta, furiosa, como se eu tivesse ofendido ela. Eu conversei com o Demoneio naquela tarde e ele confirmou. Disse que topou morar com ela porque era só até comprarmos nossa casa, que não tinha nada demais, que era coisa de mãe ciumenta e era normal. Eu não queria, mas aceitei. Não tinha muito o que fazer. Então veio o tão esperado casamento. E a primeira coisa estranha aconteceu logo na primeira noite de núpcias. Nós tínhamos reservado um hotel para aquela noite especial. Quando estávamos prontos para sair, adivinha quem decidiu ir com a gente? Demoneia. Gente, tá, na hora eu pensei, ela vai para outro quarto, né? Mas não, ela dormiu no mesmo quarto, na mesma cama que nós. Mariana, imagina a minha reação. Eu estava em choque. Gente, como assim? Cara, Demoneio disse que a mãe estava Demoneio, eu até me embolei aqui, gente, perdão. Demoneio disse que a mãe estava carente, que o pai viajava muito e não queria deixar ela sozinha, já que o pai tinha vindo só para o nosso casamento e já tinha ido viajar, nem tinha passado um tempo com ela. Mariana, que absurdo. Dormimos os três. Gente, moça, desculpa. Eu tô imaginando a situação aqui. Dormimos os três na mesma cama, o Demoneio no meio de nós duas. Como você pode perceber, não teve lua de mel. Gente, eu expulsava essa mulher. Eu queria acabar meu casamento ali mesmo. Gente, ó, eu tô em choque. Isso é pior do que terror. Sinceramente. Gente, eu queria acabar meu casamento ali, mas relevei. E nem sei por que eu fiz isso. E você pensa que parou por aí? Não. Isso foi só o começo. Nos mudamos para a casa dela. E aí eu virei uma empregada. Eu trabalhava fora o dia inteiro, chegava cansada e tinha que limpar a casa, fazer janta, lavar roupa, enquanto ela passava o dia sentada, sem mexer um dedo. E o Demoneio dizia que isso era normal, que sempre foi assim, que às vezes ele mesmo que fazia as coisas em casa. Até aí já era horrível, mas o mais estranho ainda estava por vir. Eu sempre fui daquelas que deita na cama e demora para dormir. Fico mexendo ali no celular. Só que depois que eu fui morar lá, era deitar e apagar. Eu dormia como se alguém tivesse me desligado. E outra coisa, com um mês de casada, se tivemos relação umas 2 vezes no mês, foi muito. E sempre parecia que ele estava ali só por obrigação. Eu comecei a estranhar aquilo tudo. Lembrando que quando namorávamos, não tínhamos relação, quase nenhuma. Eles também, a Demoneia e o Demoneio, tinham conversas estranhas. Quando eu chegava perto, eles mudavam de assunto. Quando nós dois tínhamos relações, a Demoneia ficava enraivecida pela manhã. Era como se ela não gostasse que o filho dela tivesse relações comigo. E eu só fui entender o porquê mais tarde. Mariana, ela sempre também teve uma mania bem estranha, que me deixava assim desconfiada. Como disse, eu fazia a janta, mas ela fazia questão de nos servir. Colocava o meu prato do meu esposo, do Demoneio
e o dela. E teve uma noite que decidi fingir que não ia jantar para ver a reação dela. E adivinha? Ela não insistiu assim para que eu jantasse. Ela insistiu para que eu tomasse um copo de leite morno antes de dormir. Toda meiga e boba, dizendo que eu não poderia dormir sem nada no estômago que poderia me fazer mal. Eu tomei e apaguei de novo. Eu comecei a desconfiar que ela estava colocando alguma coisa para eu dormir, que era impossível. Então eu passei a fingir que tomava o tal leite ou jantava e jogava tudo na pia. E foi numa dessas noites que eu fingi tomar um copo de leite que a minha sogrinha, a Demoneia, trouxe, que aconteceu a pior cena da minha vida. Eu acordei de madrugada por volta das 2 horas da manhã. Demoneio não estava na cama. Levantei para beber água e passei pelo quarto da Demoneia. E ouvi alguns gemidos. No começo eu pensei, o pai dele chegou, tipo o pai do Demoneio. Mas não, o pai dele só iria aparecer no fim de semana e era quarta-feira. Eu não aguentei ali de curiosidade. A porta só estava encostada e eu até achei que a Demoneia estava traindo ali o marido dela, o que realmente estava, eu só não esperava com quem. Eu abri, Mariana, a porta e vi com os meus próprios olhos, os dois, mãe e filho juntos. Sim, Demoneio e Demoneia tendo relações sexuais. Gente, que loucura! Caraca! Eu travei e fiquei paralisada. Ela me viu, ele não. Mas ela me viu e pareceu sorrir. Eu corri para o quarto e tranquei a porta, morrendo de medo deles virem até mim e fazerem mal, pelo que eu vi. No dia seguinte, ela teve a cara de pau de me perguntar se eu tinha visto alguma coisa. Eu disse que não. Inventei que devia ter sido sonâmbula. E ela só me respondeu, melhor assim. Melhor você não ter visto nada mesmo. Mariana, naquele momento eu tive a certeza de que ela sabia que eu tinha visto. E eu fiquei ainda com mais medo. Fui para o trabalho, mas à tarde eu voltei direto para a casa dos meus pais. Contei tudo ali à minha mãe e ela ficou horrorizada, assim como eu. Depois de 2 dias, ele, o Demoneio, foi atrás de mim. Implorou para eu voltar. Eu voltei, só para jogar na cara dele toda a verdade, que eu sabia de tudo e pedir o divórcio. E sabe o que ele me disse? Que para ele aquilo era normal. Gente, psicopata. Será? Que isso acontecia desde sempre, desde que ele lembrava. Que o pai não sabia e que às vezes que eu apagava era porque a Demoneia colocava remédio no leite ou na minha comida para eu dormir. Tipo um Boa Noite Cinderela. Mariana, eu tinha razão. E eles assim poderiam ficar à vontade naquela relação bizarra. Até eu questionei se ele era adotado, porque eu queria ali algo que justificasse, né? Mesmo que isso não justificasse nada, mesmo sendo adotado, filho é filho. Mas não, ele era filho legítimo, de sangue. Ele ainda teve coragem de dizer para mim que fazia terapia, não para parar com aquilo, mas para aprender a lidar com isso e a dar conta de mim e da mãe ao mesmo tempo. Mariana, nessa hora eu tremia de raiva sem acreditar em tudo que eu ouvia. Eu também sentia nojo por ter tido relação com ele. Mariana, me diz, existe nojo maior do que isso? Isso é uma doença. Eu não sei quem é mais perturbado, ele ou ela. Hoje faz 4 meses que me separei. Pois é, isso é bem recente. Eles se mudaram logo em seguida. Acho que com medo
de eu falar para os outros. Nunca mais eu consegui me envolver com ninguém. E eu não sei como tirar isso da minha cabeça, essa cena bizarra. Como pode uma mãe e um filho? Talvez eu contando aqui eu consiga desabafar um pouco. E peço aos seus inscritos que comentem com respeito. Mas me digam, alguém já ouviu algo parecido? Porque eu sinceramente não consigo acreditar que eu vivi isso. Muito obrigada, Mariana, por me ouvir. Você é uma pessoa incrível, respeitosa e desejo todo sucesso do mundo para você e para o canal. Um beijo para você e para todos os seus inscritos. Um beijo aí para você, muito obrigada. Já te peço desculpas aí que eu comecei a rir no meio do relato, mas é porque eu fiquei imaginando a cena. Mil perdões. Mas, gente, tipo, não tem assim um sobrenatural, mas é bizarro. Gente, não dá pra acreditar, que nem ela falou, ela até agora, ela não consegue acreditar que vivenciou tudo isso. O cara é... Ai, gente, eu não sei se eu posso falar que é psicopata, o que é? Não só ele, eu acho que a mãe dele, né, é mais psicopata. Porque como ele falou aqui, ó, cadê? Aqui, ó, que isso acontecia desde sempre, desde que ele se lembrava. Então, ou seja, aconteceu ali bem na infância dele. Ou seja, gente, ela é uma pedófila, né? Ela, tipo, molestou ali o próprio filho dela quando era criança e levou aquilo como se fosse uma coisa normal ali. Mas o problema não é, assim, é este, mas e depois que ele virou adulto ali... Porque aí já entende, gente, que é errado. Quando é criança, não. Criança, infelizmente, muitas das vezes a gente vê tantos casos aí, né, que deixa a gente pé da vida. Mas aí ele cresceu, ele já sabe que aquilo ali é errado. Mesmo que é mãe dele. Ai, gente, olha, eu tô chocada com isso aqui. Já contei relatos bizarros aqui, né? Que também fiquei chocada, mas este aqui também me deixou muito chocada mesmo. Não tem o sobrenatural, mas tem aqui a psicopatia, né, dessa mãe, dessa mulher, dessa demonéia e de uma certa forma deste demonéio também. E moça, né, que enviou o relato, eu só tenho que te dizer que pra você fazer uma terapia, porque eu fiquei imaginando a cena, tipo, a cena do aqui, ó, na parte aqui da sua lua de mel, tipo, se fosse no meu caso, o casamento já tinha terminado ali mesmo, mas você ainda, tipo, insistiu, você não sabia do que rolava ali. Mas, gente, que loucura! Então procura faz umas terapias pra ver se melhora, porque por causa de uns trastes desse, né, você não consegue se relacionar com ninguém. E eu entendo, porque querendo ou não, você fica traumatizado. Apesar que ninguém é igual a ninguém, né, gente? Graças a Deus, ninguém é igual a ninguém. Ninguém tem esses comportamentos, assim, né? Tem uns que tem como esses aqui, mas eu entendo que você ficou traumatizada, né? Como eu fiquei chocada aqui com este relato. Mais uma vez eu peço desculpa, tá, por ter rido aí, mas é porque essa primeira parte aqui, agora eu já não tô achando graça em nada, mas essa primeira parte aqui, assim que eu li, eu comecei a rir, né, porque eu achei engraçado. Não é engraçado, eu fiquei imaginando a situação, velho. Ai, gente, Aí, eu não sei quem é pior, né, como você disse, ele ou ela. E, ai, que loucura, gente, eu não sei nem, vou até parar de falar aqui, porque eu já fiquei toda bugada. Eu ia até gravar outro relato aqui, mas eu acho que eu nem vou conseguir gravar aqui, não. Vou deixar pra amanhã. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, moça. Muito obrigada, um beijo aí pra você, muito obrigada mesmo. Obrigada a todos os inscritos, né, a todo mundo que permaneceu comigo até o final aqui deste vídeo.
né? Deixa aí seu like, hype esse vídeo se estiver função de hypar. Compartilha aí, gente, com seus amigos. Se inscreva também se você não é inscrito. E se quiser me enviar algum relato, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo. E um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.